Então vamos lá, boa noite a todos, todo mundo bem, todo mundo tranquilo? Vamos começar então a aula número 2 de Direito Penal 2. Hoje vamos falar de uma mini revisão da aula 1 e vamos falar também da unidade 2. Então o que eu falei com vocês na aula número 1? Falei com vocês sobre a história da legislação penal no Brasil e depois falei sobre as escolas penais. A história do direito penal no Brasil eu vou pular porque é uma questão já mais tranquila, é uma questão histórica. Vou falar hoje sobre... Gente, desliga o áudio por favor para mim. Vou falar hoje sobre a unidade, vou falar sobre a aula 1 das escolas penais e vou falar um pouquinho dos princípios. Vou começar a unidade 2. Então, gente, é o seguinte, falei com vocês sobre as escolas penais. Qual é o objetivo das escolas penais? O objetivo é impor limites aos estados. Então, as escolas penais surgiram com esse objetivo, de impor limite aos estados. A primeira escola que surgiu foi a escola clássica do nosso autor César Beccaria, século XIX. O que nosso amigo César Beccaria propôs? Propôs o seguinte, que a escola que ele liderava iria se opor totalmente ao absolutismo que dominava a Europa na época, porque esse absolutismo ele impunha penas cruéis a todos, ok? Então César Batista se opôs ao absolutismo nesse sentido. Ele era um iluminista que defendia o quê? Defendia que o fato deveria ser anterior à norma, ou seja, só haveria crime após prévia cominação legal, após prévia lei. E além disso, propôs também o seguinte, propôs que deveria existir a proporcionalidade entre crime e pena. Cometeu um crime leve, pena leve. Crime médio, pena média e, óbvio, crime grave, pena grave. Não haver uma desproporcionalidade, deveria haver uma proporção entre as duas formas, ok? Além disso, nessa escola também, gente, tem que desligar o áudio, porque eu estou ouvindo vocês. Continuando então. O outro autor da escola penal clássica foi Francesco de Carrara. O que Francesco de Carrara propôs? Ele propôs o seguinte, o delinquente era movido pelo livre-arbítrio e ele optava por praticar o crime. A pena seria para resgatar a paz social. Então, para esse autor, o delinquente fazia uma opção em cometer o crime. Ele não era obrigado, ele fazia uma opção, como todos nós fazemos opções todos os dias, ok? Aí surgiu outra escola, a escola positiva. Gente, do direito penal, sempre eu tenho no mínimo duas correntes, uma vai se opor à outra, por óbvio. Então, a escola positiva falou o seguinte, ó, a escola clássica propôs que o direito penal fosse um direito que intervisse menos a sociedade, que fosse um direito penal que tivesse a lei anterior ao fato, que além disso deveria ser proporcional à pena. Outra coisa, que o monarca, o rei, deveria ter um poder reduzido. O que essa escola propôs? O que a escola clássica propôs trouxe um aumento da criminalidade naquela época. Então, o que eles propuseram? Vamos propor que o Estado tenha o poder ilimitado, que o ius puniente estatal seja maior ainda para quê? Para que contenha a criminalidade. Então essa escola propôs que o limite estatal deveria ser ilimitado, voltando àquele estado antes da escola clássica, ok? Vamos lá. Então, aí eu falei o seguinte, falei dos tipos de pena. Vamos falar rapidinho. Gente, o que vem a ser pena? Pena é o seguinte, pena é a reação de uma sociedade organizada politicamente que vai punir aquelas pessoas que cometem crimes e desrespeitam as leis penais instituídas pelo Estado. Então, o Estado cria normas de direito penal que são normas preventivas, para que, se você cometer o crime, vai haver uma punição. Se você infringir aquela norma, você vai sofrer uma punição, que é a pena.
que é a pena. Primeiro tipo de pena, nós temos a pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade, ela tem 3 modalidades: reclusão, detenção e prisão simples. Vou falar isso hoje na unidade 2, só para poder relembrar. Depois eu falei penas de restrição de direito, falei também de pena, deixa eu ver, pena de... Uma coisa importante aqui, gente, no Brasil, quais são os tipos de pena que não são admitidos? Isso eu não vou falar hoje não, falei na aula passada. Primeira pena no Brasil que não é admitida é a pena de morte. Só vai ser admitida um caso excepcional de guerra, ok? Outra pena que não é admitida, pena de caráter perpétuo. No Brasil, a pena máxima é de 30 anos, de acordo com o artigo 75 do Código Penal. Outra pena que não é permitida no Brasil, pena de trabalhos forçados. Não pode haver trabalho degradante no Brasil. Outra pena que não é admitida no Brasil, pena de banimento. O que é banimento? Você expulsar um brasileiro nato ou naturalizado do país por um cometimento de crime. Isso também não é aceito no Brasil. Ok? Falamos também, gente, o seguinte, falamos de princípio da anterioridade. O que vem a ser esse princípio? A lei penal deve ser anterior ao fato. Não existe crime sem prévia cominação legal. Para haver um crime tem que haver uma lei que o defina como crime, que o defina como fato criminoso. Depois, princípio da humanização. O que vem a ser o princípio da humanização? O criminoso, o condenado, deve cumprir a pena com a garantia que os seus direitos, com a garantia que a sua integridade física e moral será resguardada. Não pode haver uma situação degradante naquela pena, ok? Para cumprir a pena. Princípio da proporcionalidade. A pena deve ser o quê? Deve ser justa. Hoje está difícil. Respira fundo. Princípio da proporcionalidade. Resposta penal deve ser justa e suficiente para cumprir o papel de reprovação estatal. Não pode ser nem para mais nem para menos. Deve ser equânime, deve ser justa, deve ser na medida certa. Outro princípio é da adequação social. Que significa isso? Quando alguém comete um crime e viola a lei, deve ser resguardado o quê? O sentimento de justiça. Vai ser aplicado a lei para quê? Para que o Estado mantenha o seu ius poniendi e para que a justiça seja feita contra todos. Para todos. Ok. Gente, vamos começar então a unidade 2. Vamos falar hoje sobre o quê? Sobre espécie de pena e dosimetria de pena. Primeira coisa, vamos falar sobre pena privativa de liberdade. Primeira coisa, gente, vamos lá. O que vem a ser pena privativa de liberdade? São aquelas que cerceiam a liberdade de locomoção do condenado. Ou seja, o condenado estará com sua direito de locomoção totalmente cerceado. Ou seja, não terá como sair, vai ficar encarcerado ali durante o período que for condenado. Outra modalidade de pena, pena restritiva de direito. O que vem a ser pena restritiva de direito, gente? É aquela pena que vai cercear outros direitos, exceto da liberdade de locomoção. Quer dizer, o Estado vai punir o delinquente, o condenado, menos ele não vai ser punido na sua capacidade de locomoção, mas vai ser cerceado outros direitos. Vamos tratar disso mais para frente. A outra pena é a pena de multa, a pena que vai mexer no bolso.
é a pena pecuniária, que pode ser aplicada tanto isoladamente quanto cumulativamente. Ok, gente? Vamos começar então a falar mais detidamente sobre a pena privativa de liberdade. Como eu falei anteriormente, essa pena, o condenado ficará totalmente encarcerado. Ele será encarcerado e terá o seu direito de locomoção cerceado, não poderá se locomover. É a modalidade de sanção penal mais grave, mais gravosa, digamos assim, porque o condenado não poderá se locomover. Gente, tem prazo máximo ou mínimo? O prazo mínimo é o que a lei combinar e o prazo máximo é de 30 anos. Ninguém pode ficar mais do que 30 anos preso no Brasil. Modalidades de prisão privativa de liberdade. Nós temos 3 modalidades. Primeiro, reclusão. Segundo, detenção. E terceira, prisão simples. Vamos tratar de cada uma delas. Primeiro, gente, pena de reclusão. São as penas privativas de liberdade que têm seus limites estabelecidos no artigo de lei. Exemplo, artigo 121 do Código Penal. O que esse artigo define e dispõe? Matar alguém, pena de 6 anos a 20 anos. Pena de reclusão de 6 anos a 20 anos. Pena mínima, 6. Pena máxima, 20. O Código já diz o tempo mínimo e máximo da pena e já diz o que? A modalidade da pena. Ok? Será uma pena de reclusão com tempo mínimo de 6, o máximo de 20. O juiz vai ter esse parâmetro inicial e final para estipular a pena. Vamos ver isso mais para frente. Ok, gente? É considerado o regime mais severo porque é reclusão, é encarceramento. O regime inicial da reclusão pode ser fechado, semiaberto ou aberto. O que vai definir isso, gente? Vai depender de quê? Da pena aplicada, vai depender se o meliante, se o condenado ele é reincidente e ainda vai depender das circunstâncias judiciais. Artigo 59 do Código Penal. Gente, grave muito bem essas duas palavras e o artigo. Isso será usado demais na dosimetria de pena. Circunstâncias judiciais. O juiz ele vai ter que analisar alguns aspectos importantes para a fixação da pena. E esse artigo, a meu ver, é o artigo mais importante para a fixação da pena. São circunstâncias judiciais. Ok? Vamos dizer o seguinte, artigo 92 do Código Penal. Ele trata de quê? Dos efeitos da condenação. Gente, são vários efeitos da condenação. A condenação penal, ela tem efeitos administrativos e efeitos também na própria pessoa. Primeiro efeito, perda do cargo ou função. Deixa eu aumentar isso aqui. Primeiro efeito, perda do cargo, função pública do mandato eletivo. Se a pessoa for condenada a um crime que tiver pena de reclusão, ele perderá o cargo, perderá a função e perderá o mandato eletivo. Essa é a primeira previsão, primeiro efeito da pena. Outra situação relevante. Aplicada a pena de privação de liberdade maior ou igual a 1 ano, quando praticado com crime de abuso de poder, ele perderá também o cargo. Ok, gente? Continuando aqui. Esse artigo é bem explicativo. Vou pular esse artigo para a gente poder falar de mais coisas. Segunda modalidade de pena privativa de liberdade. Pena de detenção. Gente, vamos lá. É fixada para os crimes considerados não tão graves. Pena de detenção é uma modalidade da pena privativa de liberdade e é aplicada em quais casos? Nos crimes não tão graves. Um exemplo disso, gente, é o crime de calúnia. Artigo 138 do Código Penal tem uma pena de
6 meses a 1 ano. Outro exemplo, crime de difamação, artigo 139 do Código Penal. Pena, 3 meses a 1 ano e multa. O regime inicial da detenção pode ser semiaberto ou aberto. Note que, para a modalidade reclusão, pode ser aberto, fechado, semiaberto e aberto. Quando o Código Penal culminar uma pena e falar será uma pena de detenção, vai começar no regime semiaberto ou aberto. Que vai definir se vai ser semiaberto ou se vai ser aberto? Vai definir a pena culminada, a reincidência e também as circunstâncias que o crime foi cometido. Está no artigo 33 do Código Penal. Pergunto a vocês: existe a possibilidade de transferência para outro regime? Então, o nosso exemplo aqui, o condenado cometeu um crime de difamação, ele vai começar a cumprir a pena no regime semiaberto. Haverá a possibilidade de uma transferência para outro regime? E aí, gente, o que vocês acham? Senhoras e senhores, nesse caso aqui, poderá haver uma transferência de regime, por quê? Porque caso ele cometa algum ato que viole o cumprimento da pena, ele poderá ter a sua pena regredida, ou seja, haverá uma regressão de pena do regime semiaberto para o fechado ou do aberto para o semiaberto. As infrações estão elencadas na Lei de Execuções Penais, a famosa LEP. Ok, gente? Outra situação relevante: poderá haver cumulação entre reclusão e detenção. Então, nosso amigo cometeu 2 crimes. Um crime, o artigo 157 do Código Penal, que fala subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel com uso de força ou grave ameaça. Cometeu um roubo. E também cometeu um crime de difamação. Ele foi processado e julgado por esses 2 crimes. E, na hora da pena, o que vai acontecer? O juiz fala o seguinte, ele será condenado a cumprir pena de X anos para o crime de roubo, reclusão, e também será condenado a cumprir pena de detenção para o crime de difamação. Pergunto a vocês, qual será a forma de dirimir esse conflito? Gente, o que vai acontecer? Primeiro ele vai cumprir a modalidade mais grave, qual seja, vai cumprir reclusão. Terminou de cumprir reclusão, ele vai passar para a detenção. Então, nesse caso, primeiro ele vai cumprir a reclusão, depois ele vai cumprir a detenção. Ok, gente? Outra hipótese, uma medida de segurança. O que vem a ser medida de segurança? Medida de segurança não é pena. Primeira coisa, toda pessoa que for considerada inimputável, conforme o artigo 26 do Código Penal, irá cumprir uma medida de segurança. Ok? Quando o nosso amigo cometeu um crime e ele for definido como inimputável, se o crime for apenado de detenção, com a modalidade de detenção, ele será submetido a um tratamento ambulatorial. Ok? Se o crime for de reclusão, então vamos pensar. No exemplo aqui, Judas é inimputável, não consegue gerir as suas próprias faculdades mentais, ele é um esquizofrênico contumaz, não consegue nem raciocinar, por exemplo. Ele vai e comete um homicídio. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ele será o quê? Internado num manicômio judicial.
No caso, se ele cometeu um crime de detenção, artigo 139, por exemplo, ele vai ser submetido a um tratamento ambulatorial. Ok? Outra modalidade de PPL, pena privativa de liberdade, é a prisão simples. Primeira coisa, gente, nós temos que trabalhar dois conceitos: o que vem a ser crime e o que vem a ser contravenção penal. Crime é fato típico, antijurídico e culpável, previsto no Código Penal, com uma descrição do fato e uma culminação de pena. Está lá no Código Penal. O que vem a ser contravenção penal? São chamados crimes anões. Eles estão elencados numa outra lei, Lei 3.688 de 41. Ok? São delitos menos graves, com menor potencial ofensivo. Sempre serão julgados no juizado especial. Professor, me dê um exemplo de contravenção penal. O exemplo é clássico. Rio de Janeiro. Quem financia o carnaval no Rio de Janeiro? São chamados contraventores. Os chefes do jogo do bicho. Quem pratica, quem ganha dinheiro com o jogo do bicho, quem mantém aquelas casas de aposta de jogo de bicho, são contraventores penais. Um grande exemplo de contravenção penal é o jogo do bicho. Se alguém for pego ali praticando o jogo do bicho, ele irá responder com uma contravenção penal. O que vem a ser uma prisão simples? É uma prisão sem rigor penitenciário, sempre terá início em regime semiaberto ou aberto. Uma diferença entre detenção e prisão simples. Na detenção é admitida a regressão penal. Se ele começou no aberto, cometeu uma falta da LEP, vai para o semiaberto. Se ele começou no semiaberto, cometeu uma falta da LEP, vai para o fechado. No caso da contravenção penal, não existe regressão de pena. Gente, uma questão é boa para concurso. Questão maravilhosa para concurso. Então, para os crimes, para as contravenções penais que tem a punição como prisão simples, não existe regressão de pena. Não existe regressão de pena. E onde será cumprida a prisão simples? Será cumprida em estabelecimento especial ou uma seção especial da prisão comum. Eu não conheço um estabelecimento especial para se cumprir a pena simples. Prisão simples, melhor dizendo. Mas, no caso, nas prisões comuns, há uma ala separada para quem é contraventor. Trabalho é facultativo quando não superar 15 dias. Gente, na reclusão e detenção, o trabalho é obrigatório. O preso deve dormir de dia e trabalhar à noite. Ou melhor, dormir de noite e trabalhar de dia. No caso da prisão simples, o trabalho é facultativo quando não ultrapassar os 15 dias. Ok, senhoras e senhores? Outra modalidade de pena, pena restritiva de direito. O que eu falei com você, gente? Pena restritiva de direito. Ela vai restringir outros direitos, exceto o direito de se locomover. O cidadão que for condenado a uma pena restritiva de direito não terá seu direito de locomoção cerceado. Ou seja, não ficará encarcerado. Ela tem duas características importantes. Primeiro, é uma pena substitutiva, ou seja, característica de substitutividade. Outra característica, ela é uma pena autônoma, autonomia. Vamos lá.
Primeira coisa, a regra geral é pena privativa de liberdade. Reclusão, detenção, prisão simples. É a regra geral. Mas em alguns casos, o que vai acontecer? O juiz ele vai substituir a PPL, pena privativa de liberdade, em uma pena restritiva de direito. Então, por isso eu tenho caráter substitutivo. Eu vou pegar a pena privativa de liberdade e vou substituí-la por uma restritiva de direito. Quem faz isso, gente? O delegado? Não. Quem faz isso é o juiz. O juiz é o responsável por fixar a pena. Outra característica, uma característica autônoma. Não deverá ser cumprida com uma pena privativa de liberdade. Ou seja, se o juiz ele substituiu a pena privativa de liberdade numa restritiva de direito, qual pena que será cumprida? Será cumprida a pena restritiva de direito. Ela é autônoma, só ela será cumprida. Como que funciona na prática? Na prática é o seguinte, o juiz ele vai julgar o processo, ele vai instruir todo o processo, petição inicial do Ministério Público, quando for uma ação penal pública, ou uma petição inicial, uma queixa, quando for uma pena, processo, quando for de caráter privado, instrução criminal, audiência, instrução de julgamento, oitiva de testemunhas, sentença. Chegou a sentença, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar o que está descrito no Código Penal. De repente ele visualizou a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Gente, por que vai acontecer essa substituição? O Estado, ele preza por quê? Ele preza pelo caráter socializante da prisão. Ou melhor, socializante da pena. Não adianta eu encarcerar pessoas para que elas sejam fomentadas como criminosas. Se eu conseguir substituir uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, sem colocar em risco os demais cidadãos, é melhor que faça. Por quê? Porque ele não vai ser submetido àquele ambiente degradante. Essa é uma das razões dessa pena restritiva de direito. Pergunto a vocês, falei com vocês o seguinte, não pode ser, ela é uma pena autônoma. Então quer dizer, fui punido com uma pena restritiva de direito. Não vai ser acumulada com uma pena privativa de liberdade. PPL. Exceto no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306. O que esse artigo fala? Se você ingerir bebida alcoólica e dirigir, você terá uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano, mais suspensão do direito de dirigir, suspensão ou proibição da CNH. Gente, detenção é uma pena privativa de liberdade e a suspensão ou proibição de dirigir é uma pena restritiva de direito. Regra geral, a pena restritiva de direito ela é autônoma, exceto um caso. Qual caso é esse? Artigo 306 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que pune quem beber e dirigir com pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e ainda suspensão ou proibição de dirigir. Ok? Pergunta a você, gente, qual é a duração da pena restritiva de direito? Se ela tem caráter substitutivo, será a mesma pena combinada na PPL. Ok? Outra característica importante. Outra característica importante. Se a pena for superior a 1 ano, ele poderá cumprir
em menor tempo, nunca inferior à metade. Então, o juiz fixou pena restritiva de direito superior a 1 ano. Ele pode reduzir para a metade da pena. Então, esse cara foi condenado, por exemplo, a 1 ano e 2 meses por uma modalidade de pena restritiva. O juiz pode mandá-lo cumprir apenas 6 meses na metade. Ok, senhoras e senhores? Vamos falar agora de tipos de penas restritivas. O artigo penal, o artigo do Código Penal, artigo 43, ele dispõe das modalidades de penas restritivas. Primeira modalidade, pena pecuniária. Gente, pecuniário é pagamento. Então, o Código Penal, artigo 43, primeira modalidade, pena pecuniária. O que vem a ser pena pecuniária? Pagamento em dinheiro de valor fixado pelo juiz e tem como destinatário quem, gente? O juiz condenou, você terá que pagar valor X. Será para quem? Para as vítimas ou para o Estado? E aí, gente? Então vamos lá. Então, quem são os destinatários desses valores condenados pelo juiz? Primeiro, a vítima. Se a vítima for uma vítima fatal, será cônjuge, companheiro, descendente, ascendente ou irmão. E na falta desse, será uma entidade pública ou privada. Como é que funciona isso aqui, gente? Os mais próximos excluem os mais remotos. Então, se a vítima tiver, os outros são excluídos. Na falta da vítima, quem poderá ser? Cônjuge, companheiro, descendentes, ascendentes ou irmãos. Faltaram esses, será uma entidade pública ou privada. Como é fixado o valor da condenação? O valor da condenação é fixado em dias multa. 1 dia até 360 dias multa. Primeira observação. Esse valor de condenação na esfera criminal pode ser descontado ou abatido numa condenação de indenização civil. Por exemplo, o Caio comete um crime contra mim de difamação. O que o juiz faz? Ele vai condenar o Caio a uma pena pecuniária. Caio, você vai ser condenado a pagar ao Felipe 10 mil reais. Eu serei ressarcido desse valor, melhor, serei indenizado criminalmente por esse valor, mas não satisfeito, eu ajuizo uma ação contra o Caio na esfera civil, falando o seguinte, ó, o Caio cometeu um crime de difamação contra a minha pessoa, eu sou advogado, sou professor, isso manchou a minha imagem perante a sociedade, eu quero uma indenização de 25 mil reais. O que vai acontecer? O juiz fixa essa condenação em 15 mil reais. O Caio fala o seguinte, ó, juiz, eu já paguei 10 mil lá na esfera criminal, então eu tenho que ter descontado esse valor. Então o Caio vai pagar apenas 5 mil reais. Então, primeira característica, o valor da condenação criminal, ele pode ser abatido na condenação civil. Gente, pergunto a vocês, essa modalidade de pena pecuniária deve ser aceita pela vítima ou os dependentes? Então vamos pensar o seguinte, o sujeito é condenado a 2 anos de PPL, prisão privativa de liberdade, mas o juiz percebe que pode haver uma substituição, caráter substitutivo, e vai substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Vocês acham que o juiz deve pedir permissão para a vítima? Sim ou não, gente? Claro que não. Não depende da aceitação da vítima ou dependentes. O juiz vai arbitrar, ele vai substituir essa pena. É da discricionalidade do juiz, observando os parâmetros legais. Se ele verificar que há requisitos legais para a substituição, ele vai fazer. Outra pergunta que eu faço para vocês.
o réu poderá optar por outra forma de pagamento senão dinheiro. Então ele fala o seguinte, ó, Judas foi condenado a pagar R$ 5.500 para Caio por ter cometido um crime contra ele. Só que nosso amigo Judas não tem condições financeiras, não tem dinheiro em espécie para pagar a dívida. Mas ele fala o seguinte, juiz, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho outra possibilidade de pagar. Qual seria? Joias, ouro. Então, nesse caso, pode haver o quê? Pode haver a substituição do dinheiro por outro meio. Então vai ser penhorado o valor, possivelmente vendido o bem, dá o dinheiro para o Caio ou mesmo até o próprio bem. Ok, gente? Outra modalidade de pena restritiva de direito. Eu falei isso aí na aula anterior. Perda de bens e valores. O que vem a ser perda de bens e valores? Consiste na retirada de bens lícitos que compõem o patrimônio do condenado em favor da vítima? Não. Em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Então o que o juiz faz? Fulano de tal foi condenado a uma PPL de 4 anos. Mas há requisitos legais para que seja substituída a PPL por uma restritiva de direito. Então tá, o que ele fala? Ó, eu não vou eliminar uma perda de bens e valores. O que ele fala? Ó, vou condená-lo a perder determinado bem que foi adquirido de forma, eu vou frisar bem, lícita. Não são bens ilícitos, são bens lícitos, que consistem do patrimônio do condenado, em prol do Fundo Penitenciário Nacional. Enquanto a pena pecuniária reverte-se em favor da vítima ou dependentes, ou, no último caso, entidades públicas e privadas, no caso da perda de bens e valores, ela vai ser revertida em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Olha que interessante isso. Outra observação: não pode ser aplicada em contravenções penais. Só será aplicada no caso de crimes. Qual é o parâmetro para o juiz aplicar esse valor? O parâmetro é o proveito econômico obtido pelo condenado no cometimento do crime. Isso é uma questão de fixação pelo juiz. Ele vai analisar o contexto total e vai falar o seguinte, ó, este condenado pode arcar com X. Ok? Pergunta a você, gente. Nesse caso aqui, essa pena restritiva de direito, modalidade perda de bens e valores, aplica-se o princípio da intranscendência. E aí, gente? Vamos pensar. Ah, professor, fala. O que é princípio da intranscendência? A pena não pode passar da pessoa do condenado. Eu dei o exemplo seguinte, ó, quando eu tenho uma pessoa que tem um patrimônio de R$1 milhão, essa pessoa vier a falecer, os herdeiros irão herdar o bônus. Então eu tenho lá R$1 milhão, é formado espólio. Mas o nosso amigo, antes de morrer, ele comprou uma Ferrari de R$1,5 milhão. Ficou devendo R$500 mil. O que vai acontecer? Aquela empresa que vendeu a Ferrari para ele vai se habilitar no processo de inventário, vai receber R$1 milhão. Esse 500 mil vai ser transferido para os herdeiros? Não, porque na mesma medida que o princípio da intranscendência não faz com que os herdeiros
tem que arcar com a despesa, com as dívidas do falecido, da mesma forma que os herdeiros, sucessores do condenado não devem cumprir a sua pena, de qualquer modalidade, tanto PPL quanto restritivo de direito. Então, quer dizer, nesse caso aqui, ele estava lá, o juiz determinou, vai perder 1 milhão do patrimônio. Ele vem a falecer, não transfere para os herdeiros. Ok, gente? Ok. Terceira modalidade, prestação de serviço à comunidade. É uma das modalidades mais comuns. Juizado Especial Criminal, famoso GCRIM. Estamos lá, eu e Caio. Caio me difamou perante os meus alunos e amigos. O que acontece? Caio, você cometeu um crime contra o Felipe, Caio. O que você quer fazer, Caio? Você quer ser preso, ficar lá vendo o sol nascer quadrado? Ou você prefere fazer uma transação penal e prestar serviços à comunidade? Caio, como não é bobo, falou o seguinte: não, eu quero prestar serviço à comunidade. Como é que seria isso? Você vai escolher uma entidade pública para você prestar serviço. Primeiro requisito, tem que ser uma pena superior a 6 meses. Uma pena privativa de liberdade superior a 6 meses. Gente, por que eu falei pena privativa de liberdade? Lembre-se que é caráter substitutivo. Se eu tenho uma PPL maior do que 6 meses, eu posso substituí-la por uma pena restritiva de direito, que vem a ser prestação de serviço à comunidade. Ok? Ok. Como que funciona isso? Como é que vai ser esse cumprimento da pena? Primeiro, é uma prestação gratuita. Ah, gente, vou prestar serviço à comunidade, eu quero um salário mensal. Não. Isso é pena. Primeira observação. Segunda observação, como será computado os dias e horas para cumprir a pena? A cada 1 hora equivale a 1 dia. Cada 1 hora que o Caio ficar naquela instituição será equivalente a 1 dia de condenação. Se ele ficar lá 8 horas, será computado como 8 dias. Ok, senhoras e senhores? Ok. Se o juiz, se a pena for maior do que 1 ano, da mesma forma que nas modalidades anteriores, poderá ser cumprida de uma forma menor, nunca inferior à metade. Então, foi condenado a 1 ano e 2 meses de prisão. PPL. Foi substituída por uma restritiva de direito. O juiz poderá fazer o que ele cumpra apenas 6 meses. Ok, senhoras e senhores? Vamos lá então. Próxima modalidade. Deixa eu só colocar o artigo do Código Penal aqui, artigo 47. Modalidade, interdição temporária de direitos. Nós temos ali no artigo 47 do Código Penal várias modalidades. Primeiro, proibição do exercício do cargo, função, atividade pública, bem como de mandato eletivo. Uma punição da pena restritiva de direito. Segunda punição, proibição do exercício de profissão, atividade, ofício, que dependam de habilidade especial, de licença ou autorização do poder público. Por exemplo,
para eu ser advogado, eu tenho que ter uma autorização, eu tenho que ter uma carteira da OAB, eu tenho que passar na OAB, passar na prova da OAB, ter uma carteira de advogado liberada pela OAB. Cometi um crime que vai ser imposto à minha pessoa uma interdição temporária de direitos. Eu não vou poder advogar, por quê? Dependo de uma habilitação especial. Terceira interdição temporária de direitos. Proibição de dirigir. Artigo inciso 3º. Quarta, proibição de frequentar determinados lugares. Por exemplo, um caso de um cara cometer um crime no estádio de futebol. O juiz pode proibi-lo de frequentar estádio de futebol por um determinado tempo. Isso é uma interdição temporária de direitos. Próxima, proibição de se inscrever em concurso público, avaliação ou exames públicos. Se ele cometer um determinado crime, ele pode ter essa punição. Então não vai poder fazer concurso público durante 5 anos, por exemplo. Ok? Vamos lá. Próxima modalidade. Limitação de final de semana. O condenado deve permanecer aos finais de semana durante 5 horas em casa de albergado ou em outro estabelecimento adequado. Como é que funciona isso? A pena restritiva de direito é limitação de final de semana. Vamos colocar um exemplo. Marcos Felipe, você foi punido com uma limitação de final de semana. Você vai ter que pegar lá sábado, ficar durante 5 horas numa casa de albergado ou num estabelecimento adequado. Essas casas de albergado são locais praticamente inexistentes, tá? Então vai acontecer verificar, por exemplo, vai lá no fórum, ficar lá durante 5 horas no fórum, ele vai ser retirado da sua casa e vai para um outro lugar. Senhoras e senhores, vamos pensar aqui, são quantas horas? Gente, vamos falar do tópico 2, vamos falar de espécies de penas e regime de cumprimento. Vamos lá. Primeiro, pena de multa. Já falei que é uma pena pecuniária paga ao Estado. Segunda modalidade, medida de segurança. Primeira coisa, gente, medida de segurança não é classificada como pena, ok? É uma forma de quê? De punir os inimputáveis ou de preservar a sua integridade, né? Porque se eu colocar um inimputável numa cela com uma pessoa normal, certamente ele será dilacerado. Então, o Estado ele vai tomar esse cuidado. Se a pessoa for inimputável, ele vai tomar uma outra medida. Ele vai ser o quê? Ele vai ter um tratamento de curativo, um tratamento curativo. Será tratado no hospital ou no manicômio judicial. E ali será o quê? Irá cumprir aquela pena. Vamos lá, começando então, pena de multa. Pena pecuniária paga em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Pena pecuniária paga em favor do Fundo Penitenciário Nacional. É uma pena autônoma ou também pode ser arbitrada junto com a PPL. Por exemplo, artigo tal, crime, tal, pena, reclusão de 6 anos a 10 meses, de 1 ano a 2 anos a 5 anos, mais multa, ok? Então ela pode ser acumulada tanto autônoma como cumulativa. Ela pode ser autônoma ou cumulativa. Previsão legal, está previsto no artigo 49 do Código Penal. Fixação, gente, como vai ser a fixação dessa pena? O juiz vai fixar em dias multa. Como que funciona isso?
Mínimo 10 dias multa, máximo 360 dias multa. Como que é fixado esses dias multa? O parâmetro é mínimo 1/30 do salário mínimo, máximo 5 vezes o salário mínimo. Como é que vai funcionar? O juiz ele pega o seguinte, ó, vou fixar dias multa. Mínimo 10 dias multa, né? Máximo 360 dias multa. Mínimo um dia multa tem que ser no mínimo 1/30 do salário mínimo. Máximo dos dias multa tem que ser 5 salários mínimos. Como que vai ser adotado? Qual vai ser o critério adotado para estipular o mínimo e o máximo? Situação econômica do réu. Artigo 60 do Código Penal. Ok? Além disso, a multa pode ser aumentada até o triplo em virtude da condição financeira do réu. Então vamos pensar o seguinte. O condenado ele é uma pessoa miserável. Ele é um mendigo. Vou arbitrar dias multas gigantes para ele? Não. O condenado é um político, um empresário bem-sucedido, Eike Batista, por exemplo. Ele terá dias multa de 5 salários mínimos e ainda poderá ser triplicado o valor da condenação. Ok? Como é feito, gente, o pagamento desse valor? Eu tenho 2 modalidades de pagamento. Primeiro, assim que transitar em julgado a sentença, o que é transitar em julgado? Houve a sentença, não houve recurso, o processo transitou em julgado, o condenado tem 10 dias para pagar a multa. Ok? Vamos dizer o seguinte, esse cara não pagou em um prazo de 10 dias. Como que será feito? Será feito de forma coercitiva. Não sendo feito o pagamento, será feito cobrança. Através de quê? De uma execução criminal. Gente, aí tem o seguinte, tem uma discussão, depois eu falo disso. É possível parcelamento? É possível parcelar essa multa? Sim. O juiz permitirá o parcelamento da multa. Pode ser feito como? Pode ser feito descontado até em folha de pagamento. Vamos pensar o seguinte, o cara ele foi condenado a pagamento de X, transitou em julgado, ele voltou a trabalhar, Miki está trabalhando, fala, juiz, eu quero parcelar essa multa em 10 prestações. Muito bem. Como vai ser feito? Eu quero que seja descontado em folha de pagamento. Vai ser descontado em folha de pagamento no limite de 1/4 a 1/10. Então, pode descontar até no máximo 25% dos rendimentos dele. Então, se ele ganhar R$1.000 por mês, será descontado no máximo R$250.000. Ok? Naquela modalidade, não foi pago de forma voluntária, será feito o que? De forma coercitiva. Tem 2 situações, ou melhor, 2 correntes que vão alegar como vai ser pago isso. Ou melhor, quem será o responsável pela execução dessa dívida. Primeira corrente, STJ. Para o STJ, a Procuradoria da Fazenda Nacional será responsável por executar essa pena pecuniária, esse valor. Onde um procurador federal irá ajuizar uma ação de execução na Justiça Federal cobrando o valor da multa. Vamos pensar, o valor foi de R$5.000, não foi pago em 10 dias. O que vai acontecer? O procurador da Fazenda Nacional,
o procurador federal irá ajuizar uma ação de execução na Justiça Federal cobrando esse valor. Segunda corrente, STF, tem até uma ADI, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, 3150. Quem é competente para propor execução será o Ministério Público numa vara de execução penal. Nesse processo de execução correrá juros e correção monetária a contar do dia que o nosso amigo cometeu o crime. Então, vai correr juros e correção monetária. Não vai ser feito o pagamento. Ah, foi R$5.000. Não. Não pagou? Corre juros e correção monetária. Gente, pergunto a vocês. Há possibilidade de suspensão do pagamento? E aí? Vamos pensar a situação seguinte, ó. Fui condenado a pagar R$5.000 de multa. Pedi um parcelamento de 10 vezes de R$500. Paguei 2 prestações. Aí chega um momento que eu não consigo mais pagar. Eu peço a suspensão. Vai haver suspensão porque eu não consigo pagar? Não. Só vai haver suspensão se sobrevier uma doença mental que me torne inimputável ou semi-inimputável, de acordo com o artigo 26 do Código Penal. Onde que é a previsão da suspensão? Está previsto no artigo 52 do Código Penal. Então, só haverá suspensão do pagamento se sobrevier doença mental que torne o condenado inimputável ou semi-inimputável. Ok, gente? Falamos de pena de multa, vamos falar agora de medidas de segurança. Gente, o que vem a ser uma medida de segurança? Qual é o conceito? É uma sanção penal com caráter curativo e preventivo. Gente, quando estudamos Direito Penal 1, falava o seguinte, gente, o direito penal tem caráter preventivo ou corretivo? Ah, professor, tem caráter corretivo. Ele quer corrigir o condenado, ele quer corrigir o meliante, ele quer corrigir A, B, X, E, tal. Não. O direito penal tem caráter preventivo. Da mesma forma que o direito penal tem caráter preventivo, a sanção penal no direito penal tem caráter preventivo, na medida de segurança também, caráter preventivo e curativo. O objetivo quando se impõe uma medida de segurança é propor uma cura para o inimputável ou semi-inimputável. Vamos lá. Conceito de medida de segurança. É uma sanção penal com caráter curativo e preventivo, aplicável ao inimputável ou semi-inimputável, de acordo com o artigo 26 do Código Penal, que esses dois devem mostrar periculosidade e tenham praticado um ilícito penal. Quando um inimputável ou um semi-inimputável cometer um crime e demonstrar periculosidade, será feito o quê? Será imposto a eles uma medida de segurança. Ok? Como que é feito essa punição? O Código Penal adotou a teoria unitária ou vicariante. O que significa isso? Somente juiz poderá aplicá-la. Somente juiz poderá aplicar uma medida de segurança. O delegado não pode, óbvio. O MP não pode, somente juiz. Nunca pode se aplicar pena cumulada com medida de segurança. Você aplica uma ou outra. Não, então quer dizer, vamos aplicar PPL mais MS. Não.
não pode ser aplicada uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena, cumulada com uma medida de segurança. Não pode. Somente se aplica medida de segurança aos inimputáveis ou semi-inimputáveis. Ok, gente? Vamos lá então. Quais são as espécies de medida de segurança? Primeiro, internação. A internação aplicável, ela é comparável ao regime fechado, pois o inimputável ou semi-inimputável será recolhido a um hospital de custódia para o tratamento. Quais são os requisitos para aplicar a internação? Primeiro, prática de um delito penal. Exemplo, nosso inimputável praticou um homicídio. Artigo 121 do Código Penal, previsão de pena, reclusão de 6 a 20 anos. Foi feita a instrução penal. Na instrução penal, o advogado pediu um exame pericial no condenado para ver se o condenado ele era inimputável ou imputável no momento que cometeu o crime. Foi feita uma perícia médica com um psiquiatra e constatou: aquele cidadão, aquele condenado, ele é inimputável. Ok, praticou um ilícito penal, 121. Existe periculosidade comprovada? Sim. Ele é um cidadão periculoso. O que eu sempre falo disso? Gente, quando eu era estudante de Direito, eu visitei o manicômio judicial. Então lá tinha várias pessoas que, se estivessem soltos, seriam uma ameaça à sociedade. Tinha lá o Baby, que era um cara lá de Barbacena, que matava mendigos. O que ele fazia? Saía à noite, pegava pedras, blocos de concreto, jogava na cabeça dos mendigos. E ali estourava a cabeça deles e eles morriam. Esse cara tem periculosidade comprovada? Sim. Se ele estiver solto, vai ser um perigo para a sociedade. Então ele tem que ser internado no hospital de custódia para que seja tratado. Ok? Ok. Então eu tenho o quê? Quando eu tenho o inimputável ou semi-inimputável, vai ser feito o quê? Medida de segurança. Tem uma outra modalidade que é do artigo 26, parágrafo 1º. O que acontece? Quem tem perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e quando for cometer o crime não era inteiramente incapaz, ou melhor, não era inteiramente capaz, ele não será aplicado uma medida de segurança, mas vai ser o quê? Vai ser aplicada uma pena com uma diminuição de 1/3. Então aqui eu tenho duas situações, gente. Artigo 26 caput. Quem for inimputável ou semi-inimputável quando cometer o crime, será punido com o quê? Será aplicado uma MS, medida de segurança. Parágrafo único. Se o condenado tinha uma perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele vai ser punido com uma pena, mas será diminuída de 1 a 2/3. Vamos pensar aqui o exemplo que eu vejo. Eu advogo na área previdenciária, tenho clientes que têm problemas psiquiátricos graves. Então, por exemplo, tem um cliente que tem esquizofrenia grave, com sintomas psicóticos. Ele comete atos sem perceber. Esse cara é totalmente incapaz de discernir o crime que está cometendo. Ok? Também tenho clientes que têm transtornos depressivos recorrentes. Então, ele fica tão depressivo que ele acaba se introjetando em si mesmo e, talvez, quando se cometer um crime, naquele momento não será totalmente capaz de entender que aquilo é um crime. Parcialmente. Então, ele está lá, tomou remédio, tem um transtorno depressivo, cometeu um roubo.
No processo criminal constatou que quando ele cometeu aquele crime, ele não era totalmente incapaz, era parcialmente. Então, o que vai acontecer? Será diminuída a pena PPL de 1 a 2 terços. Gente, prazo máximo de pena. Prazo mínimo, 3 anos. Qualquer pessoa que for submetida a uma medida de segurança ficará no mínimo 3 anos. Qual é o prazo máximo? A lei não fala prazo máximo. Aí vem o que? Vem a jurisprudência. Eu tenho 2 correntes. Primeira corrente, STJ, súmula 527 do STJ. O que ela fala? O tempo máximo será o mesmo valor da pena fixada ao delito cometido. Então, vamos pensar o seguinte: nosso inimputável do artigo 26 do Código Penal cometeu um homicídio, pena 6 a 20 anos. Qual será o tempo máximo, segundo o STJ, para esse indivíduo? Será de 20 anos. Então ficará no mínimo 3, no máximo 20 anos. Segundo o STF, artigo 75 do Código Penal, 30 anos. Ok? Então temos aqui 2 correntes. STJ, será a pena máxima fixada no artigo do Código Penal. Para o STF, no máximo 30 anos, de acordo com o artigo 75 do Código Penal. É admitido, senhoras e senhores, conversão de pena em medida de segurança? É possível isso? Vamos pensar. Judas foi condenado a 12 anos de prisão por ter cometido homicídio simples em desfavor de uma vítima lá qualquer. No meio do curso do cumprimento da pena, Judas tem um problema psiquiátrico grave. Ele é diagnosticado com uma esquizofrenia com sintomas psicóticos F20. CID-10 F20. O advogado vai peticionar o juiz da vara de execuções penais: juiz, estou aqui juntando um laudo pericial, um laudo médico, comprovando que Judas foi acometido de esquizofrenia com sintomas gravíssimos psicóticos. Peço que seja deferido a conversão de PPL, pena privativa de liberdade, em medida de segurança, para que ele seja internado no hospital psiquiátrico. É possível? Sim ou não? Sim, é possível. É admitida a substituição de PPL em medida de segurança. Sobrevindo ao condenado doença mental incurável e permanente. Se for uma doença psiquiátrica ou uma doença que seja temporária, não será. Tem que ser incurável e permanente. Quem vai diagnosticar isso será o quê? Será um perito médico. Quem pode requerer isso? Ministério Público, a própria administração penitenciária, ou o juiz pode também de ofício. Ele constatou no cumprimento da execução penal, da pena, ele constatou que há um relatório médico que dá indícios de que o nosso meliante aqui, Judas, ele está totalmente incapacitado mentalmente e uma doença incurável. Ele pode de ofício requerer a conversão. Ok, gente? Então falei de pena de multa, falei de medida de segurança. Vamos falar agora de
Sistemas penais. Sistemas penitenciários, nós dizendo. Primeira prisão que se tem notícia foi no ano 1775, na Filadélfia, Estados Unidos, chamada Solitary System. O preso permanecia isolado em sua cela para refletir e pensar no que havia feito. Então, o sujeito cometeu um crime, ele era preso, encarcerado e ficava ali isolado, pensando e refletindo daquele crime. Uma espécie de castigo de criança, né, gente? Segunda notícia de prisão na história. Ano 1816, também nos Estados Unidos, Nova York, sistema Auburn. O preso ficava isolado durante a noite, mas trabalhava durante o dia. Ok? Vamos falar agora de regimes de cumprimento de pena. Vamos lá, gente. Eu tenho 3 modalidades de regime de cumprimento de pena. Primeira modalidade: regime fechado. Segunda modalidade: regime semiaberto. Terceira modalidade: regime aberto. Então vamos começar pelo regime semiaberto. Gente, regime semiaberto. Vamos começar pelo regime fechado. Regime fechado será fixado inicialmente para quem for reincidente e penas maiores ou iguais a 8 anos. Então, crime. Artigo 121 do Código Penal. Pena: 10 anos. Nosso amigo condenado terá o regime inicial fechado. Irá começar no regime fechado. Por quê? A pena que foi combinada a ele é uma pena de maior do que 8 anos. Vamos pensar o seguinte: a pena para um homicídio culposo foi de 2 anos e de 6 meses. Pelo tempo da pena, caberá um regime semiaberto ou aberto. Mas, nesse caso em análise, ele é reincidente. Independentemente se a pena for menor do que 8 anos, será inicialmente regime fechado, porque ele é reincidente. Ok? Algumas características, ou melhor, o artigo 87 da LEP, ele estabelece condições do estabelecimento. Olha que coisa linda. O condenado deverá ser instalado em cela individual. Em cela individual. Oi? Repetindo. O condenado deverá ser instalado em cela individual. Utopia. Não existe isso. Segundo, deverá conter dormitório, aparelho sanitário, lavatório. O ambiente deve ser salubre. O ambiente deve ser um ambiente que tenha salubridade. Um ambiente limpo, um ambiente organizado. Também é utópico. Terceiro, terá que ter um controle e vigilância de 24 horas. Isso tem. E o trabalho é obrigatório. Todo preso que está em regime fechado deve trabalhar durante o dia e dormir na cela durante a noite. Gente, não existe trabalho em prisão, melhor dizendo, existe em minoria. O trabalho na prisão é obrigatório, também é um direito do preso. Mas na prática não é assim. Regime semiaberto. Vamos lá. Pena de reclusão superior a 4 anos e menor que 8. Então, se ele for condenado de 4 anos a 8, maior ou igual a 4, menor ou igual a 8, vai ser o quê? Regime semiaberto. Aí o seguinte, se for, pode ser maior do que 4, menor do que 8, ele for reincidente, não vai ser. Vai ser regime fechado. Se as circunstâncias judiciais forem
desfavoráveis, também será regime fechado. Ok? Vamos lá então, continuando aqui. O que a LEP fala das condições do estabelecimento para esse regime? Deverá ser um alojamento, pode ser coletivo, respeitando a salubridade, deve ser um ambiente limpo, um ambiente organizado. O trabalho também é obrigatório, mas na prática não vemos isso. Regime aberto. Quem faz direito, quem faz jus ao regime aberto não pode ser reincidente. Pena igual ou inferior a 4 anos. Além disso, se as circunstâncias judiciais do artigo 59 forem desfavoráveis, não será aberto, será um regime semiaberto. Onde será cumprido o regime aberto? Casa de albergado. Deverá ser um local separado dos ambientes deverá ser um ambiente separado de estabelecimentos correcionais. Então não pode ser perto de presídio. Olha para você ver, deve ser em centro urbano e não pode possuir obstáculo físico contra a fuga. Deve ser um prédio aberto e amplo para que aquele indivíduo chegue ali, cumpra a pena do regime aberto e ali se conscientize, eu estou aqui cumprindo uma pena em regime aberto, eu não vou fugir. Para comprovar, para criar no condenado um espírito, uma modalidade de autodisciplina e responsabilidade, né? Uma coisa bem interessante. Ok, senhoras e senhores? Agora, tópico 3. Combinação e aplicação da pena. Essa fase é o seguinte, vamos falar, determinação da pena começa quando? Quando vai começar a aplicação da pena? O juiz, ele vai instruir o processo. Houve a queixa ou a denúncia, queixa, quando o processo é pelo privado, inicia pelo privado, denúncia, quando o Ministério Público que vai propor a ação. Nesse caso, o que acontece? Vai haver instrução criminal, audiência para ouvir as testemunhas, vão pensar uma perícia para ver se a pessoa é inimputável ou não, e vem a sentença. Chegou na sentença, o que o juiz faz? Ele vai definir qual tipo penal é aplicável àquele caso concreto. Então vamos pensar o seguinte: no processo, a dúvida é se o condenado, se o acusado, melhor dizendo, ele cometeu um furto ou um roubo. Naquele momento ali, o juiz fala o seguinte, ele usou de violência e grave ameaça. Então ele cometeu um roubo. Artigo 157. Subtrair para si ou para outra coisa móvel, uso de força ou grave ameaça. Cometeu um roubo. Aí ele vai o quê? Estipular entre a pena mínima e máxima. Ali, o que ele fala? Ele coloca o tipo penal e vai colocar mais as qualificadoras. Primeira fase. Ok? Segunda, o juiz determinará a quantidade da pena. Vamos pensar, 2 a 5, ele vai colocar ali 3 anos. Ele sempre vai estar feito ao mínimo e ao máximo. Ok? Terceira fase, ele vai fixar o regime, que eu falei anteriormente. A pena é de 3 anos e 9 meses. O sujeito não é reincidente. O sujeito tem bons antecedentes. O que vai acontecer? Ele vai ser o quê? Ele vai cumprir o regime aberto. Ok, gente? Então vamos lá, vamos falar de dosimetria da pena. O que vem a ser dosimetria da pena? Vamos lá. É o momento em que o Estado, que tem o poder, ele é detentor do ius puniendi. O que é o ius puniendi? O direito de punir do Estado. Nesse caso, o Estado ele cria normas que tem o tipo penal
e tem uma pena culminada. Quando você ou eu cometemos um crime, nós estamos indo contra o ius puriens do Estado, ou seja, nós estamos indo contra as normas impostas pelo Estado para proteger a sociedade. Cometi um crime, vai ser imposto o quê? Uma pena. Isso é dosimetria da pena. No Código Penal, ele adotou uma teoria chamada teoria trifásica da pena. Para arbitrar a pena, para quantificar a pena, é adotada a teoria trifásica. Gente, é muito simples. Quando o juiz vai aplicar uma pena, ele adota 3 fases. Primeira fase, leva em consideração as circunstâncias do artigo 59. Novamente, o Código Penal adotou a teoria trifásica. São 3 fases para arbitrar a pena. Então, quando você vê lá assim no jornal, o réu foi condenado a uma pena de 15 anos de prisão. Não é simplesmente, ele pegou o Código Penal, o homicídio de 6 a 20, colocou 15, não. Ele tem que analisar vários critérios, até chegar ao 20. Olha que interessante. Então, teoria trifásica. Primeira fase, levar em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59. Segunda fase, ele vai analisar atenuantes e agravantes. Terceira fase, ele vai considerar ele vai considerar as causas de diminuição e aumento da pena. Ok? Vamos começar então. Primeira fase de analisar circunstâncias judiciais. O que são essas circunstâncias? Está no artigo 59. Primeiro, culpabilidade. O que o juiz faz? Ele vai analisar se o crime foi cometido com dolo ou culpa. Gente, o que é dolo, o que é culpa? Dolo é você praticar o crime com a intenção. Você pratica porque você quer. Você tem escolha, mas você vai e pratica. Exemplo, eu saio de casa para matar alguém. Me deparo com meu vizinho que eu vou lá dar um tiro na cabeça dele, eu quero matá-lo. Matei, tenho dolo. Culpa, saio de casa, coloco o cinto de segurança, meu carro está revisado, estou respeitando a velocidade máxima da via, melhor dizendo, mas infelizmente eu mato o transeúde. Eu tenho culpa, eu tenho dolo? Eu tenho culpa. Não tinha intenção de matar. Então, na fase de fixação da pena, primeira fase, circunstâncias judiciais, o juiz vai analisar o quê? Culpabilidade. O que é culpabilidade? A análise do dolo da culpa do agente. Segunda circunstância judicial, antecedentes criminais. É a análise dos fatos bons e ruins da vida do réu. Vai analisar os antecedentes criminais. O que ele vai fazer? Pegar lá na Polícia Civil. Quais são os antecedentes criminais? Ok? Ok. Terceira circunstância judicial, conduta social. Refere-se ao comportamento do agente. Ele trabalha, ele é casado ou solteiro, como é o seu convívio com a coletividade. Vamos pensar, aquele cara nunca trabalhou, ele tem 45 anos de idade, vive do crime, vai tomar bomba. Não tem jeito, ok? Então isso é conduta social, trabalha, relacionamento familiar, ele agredia os filhos, a mulher, como era o seu convívio social. Próxima circunstância judicial, personalidade do acusado. Como ele vai ser avaliado isso? É a periculosidade do acusado. Então vamos pensar na instrução criminal. O promotor fala o seguinte:
O Judas é um sujeito perigoso para a sociedade? Na sua opinião, testemunha, como era a conduta, como era o dia a dia de Judas na comunidade? Ele era violento, ele era amável, era afável? Não, Judas era violento, batia nas pessoas, ameaçava as pessoas, andava armado, todos viam que ele andava com uma .40, com um fuzil AR-15, ele era uma pessoa totalmente agressiva. Nesse caso, ele tomara a bomba também, ok? Periculosidade do agente. Outra situação, motivos do crime. Quais foram os motivos que levaram ao delinquir? Aquele sujeito cometeu um furto, ele furtou 3 pacotes de arroz, uma peça de carne, manteiga, pão, óleo, arroz. Ele cometeu um furto. Não foi um furto famélico. Gente, o que é furto famélico? Vocês lembram? Não foi um furto para poder satisfazer as suas necessidades ali físicas. Ele comprou 3 pacotes de arroz, carne, não sei o que. Quer dizer, ele furtou uma quantidade maior. Ok? Ok. Mas qual era a intenção do furto? Ele queria satisfazer as suas necessidades físicas, né? A sua alimentação e da sua família, por exemplo. Então, é uma circunstância que será analisada. Outra, consequências do crime. Aquela lesão cometida, lesão ao bem jurídico, ela atingiu apenas uma pessoa ou a coletividade? Se for um número menor, será mais razoável. Se for um número maior, será mais razoável. Será mais punido. Será uma punição maior. Comportamento da vítima também será levado em conta. Ele vai analisar qual foi o comportamento da vítima. A vítima, ela contribuiu para o cometimento do crime? Também será analisado isso. Ok, gente? Segunda fase da fixação da pena. O magistrado irá analisar irá aplicar as agravantes e atenuantes. Vamos lá. O magistrado irá encontrar a pena base, então ele fixou lá, por exemplo, 5 anos. E ainda deverá aplicar as agravantes e atenuantes. E também atenuantes genéricas. Artigos 61, 62, 65 e 66. Então vamos lá. O que vinham ser as atenuantes agravantes? Desculpa, gente. Atenuantes genéricas. O que são elas? Primeiro, reincidência. É reincidente? Vai ser uma agravante. Praticou o crime por motivo fútil ou torpe? Também será uma agravante. Cometeu o crime para assegurar, um crime para facilitar ou assegurar a execução ou ocultação? Também será uma agravante. A traição, a emboscada, mediante simulação, também será um agravante. Então vamos pensar o seguinte: ele armou uma situação para cometer o crime, ele escondeu um objeto em algum lugar, mandou a pessoa procurar. Quando ele estava procurando, ele foi lá e deu um tiro nas costas, atirou nas costas da pessoa, sem a pessoa poder se defender. Isso é um agravante. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, vamos pensar. Eu quero matar uma pessoa, chego lá, jogo fogo na casa dela, é uma agravante. Contra ascendente, descendente ao irmão ou cônjuge. Se o acusado matar o pai, a mãe, os filhos, um irmão ou cônjuge, também será um agravante. Se ele usar de abuso de autoridade de poder, também será um agravante. Se ele cometeu um crime a pessoas maiores de 60 anos, enfermos ou também mulher grávida, será um agravante. Se ele também se valer de embriaguez pré-ordenada, ele vai lá e enche o rabo de cachaça para poder cometer o crime, será um agravante. Ok, gente?
Então essas são as agravantes genéricas, ok? Agravantes específicas. Artigo 62. São agravantes no caso de concurso de pessoas. O que é um concurso de pessoa? Duas ou mais pessoas se juntam, se unem para cometer um crime. Então, será um agravante quando? Promover ou organizar a cooperação do crime. Quem é o organizador e quem é o dirigente, quem é o mentor e o executor-chefe. Será um agravante. Segundo, quando ele coage ou induz alguém à execução material do crime. Se ele está lá instigando a pessoa a cometer o crime, também será um agravante. Quem executa o crime ou nele participa, mediante paga ou promessa. É aquele negócio, ó. Eu quero contratar alguém para matar uma terceira pessoa. Eu vou lá, contrato Judas, eu preciso que você mate fulano. Eu sou o quê? Eu sou o mandante. O mandante também tem um agravante no concurso de pessoas. Gente, circunstâncias atenuantes. Então, o que vai atenuar a pena? O que vai atenuar o limite da pena? Vamos lá. O sujeito ser menor de 20 anos ou maior de 70 anos na data da sentença. Então, o que vai valer para ser uma atenuante em relação à idade é ter menos do que 21 anos ou maior de 70 na prolação da sentença. Segundo, desconhecimento da lei. Gente, isso é perigoso. O que a lei fala? É inexcusável a alegação de desconhecimento da lei. Aquela situação, o holandês está lá no posto 15 do Rio de Janeiro, em Copacabana, ali todo mundo fumando maconha, bebendo, aquela coisa toda. De repente, chega lá os policiais e pegam lá com o holandês, além do cigarro de maconha que ele tem, mais 2 no bolso. E vão enquadrar o nosso amigo holandês como tráfico. Esse indivíduo pode alegar que ele desconhecia a lei. Ele é holandês e ele não tinha o dever de conhecer. Agora você está lá no Rio de Janeiro, posto 15, todo mundo fumando maconha. Você vai e fuma maconha. Com 2 cigarros de maconha no bolso, você quer ser preso por tráfico de droga. Porque você tem a obrigação de conhecer a lei. Porque você é uma pessoa que vive na zona urbana. Você é uma pessoa que é bem informada e é universitário. Então você alegar que você não deveria conhecer a lei é sacanagem. Terceira atenuante: ter o agente cometido o crime por motivo relevante de valor social e moral. Vamos pensar, você mora numa comunidade ali dominada por um traficante. De repente, o que você faz? Você vai arquitetar um homicídio contra o traficante. Você quer que a sua comunidade seja libertada daquela situação acachapante. Você mata o traficante. Você vai ser preso, vai ser condenado à reclusão de 6 a 20 anos. Você pode ter uma atenuante. Por quê? Você cometeu o crime por um motivo de relevante valor social e moral. Você matou alguém que merecia ser morto, não é isso que eles vão negar, mas você matou alguém que trouxe uma paz para a comunidade com a morte daquele cara. Quando o crime é cometido por coação moral irresistível, eu expliquei isso naquela última aula. Você está lá numa situação, você está no seu carro, lá dirigindo, de repente entra o cara no seu carro. Fulano, vamos comigo ali. Aí a pessoa vai lá com a arma na sua cabeça, ó, você vai dirigir para mim, que eu vou buscar droga. Vou fazer um tráfico de drogas com você. Você vai ser o meu motorista. Você está cometendo um crime com acesso irresistível.
ok? Quando o condenado confessa espontaneamente perante a autoridade a autoria do fato. Então, cometi um crime, cometi um roubo, um 57. Chegou lá e falou: delegado, eu cometi o roubo, foi assim, 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 assim. Haverá uma redução da pena também, é uma atenuante. Quando o crime é cometido sob a influência de multidão em tumulto. Então, o que vinha a ser isso? Todo mundo está lá no estádio de futebol, Atlético Cruzeiro, de repente você sai do estádio, você é atleticano, com mais 50 pessoas. De repente, passa um cruzeirense. Você nem é de briga, mas naquele afã ali daquela coisa mais imbecil de agredir o seu oponente ali, né, de outra torcida, eu acho ridículo isso. Você vai também, começa a chutar o cara e você e mais os 49 cometem um homicídio. Você poderá ter uma atenuante, porque você cometeu um crime impulsionado pela multidão. Ok, gente? Terceira fase de fixação de pena. Incidirá as causas de aumento e diminuição de pena existente no caso concreto. Nessa fase, pode ser aumentada acima do máximo ou diminuída apenas abaixo do mínimo. Então vamos lá. Homicídio, pena, reclusão de 6 a 20. Pena mínima 6, pena máxima 20. O juiz ele fez primeira fase, ok. Segunda fase, ok. Terceira fase, ele constatou que eu posso diminuir a pena abaixo dos 6, ele pode fazer isso. Nessa fase ele pode colocar uma pena de, por exemplo, 4 anos pro homicídio. Porque ele já respeitou as fases anteriores. Cada fase deve ser respeitada. Eu não posso pular as fases. Primeira fase, circunstâncias. Segunda fase, atenuantes genéricas, atenuantes, agravantes. Terceira fase, aumento e diminuição de pena. Ok? Gente, com alguma dúvida aí, alguma situação, fala comigo. Vamos abrir aqui para poder